Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, vamos ver códigos numéricos. Para isso, o que a gente precisa de conhecimento é simplesmente a matemática básica. E a gente vai ver as representações numéricas, vamos ver conversão de bases, código Gray, os códigos BCD e outros códigos. Quando a gente escreve um número como esse, 2.318, a gente está querendo dizer 2 milhares, 3 centenas, 1 dezena e 8 unidades. Então, 2 milhares, ou seja, 2 vezes 10 à terceira, 3 centenas, isto é, 3 vezes 10 ao quadrado, 1 dezena, então 1 vezes 10 elevado à primeira, e 8 unidades, ou seja, 8 vezes 10 elevado à potência zero. A gente pode observar que esse é um código posicional, ou seja, a posição do dígito indica o seu peso. Então, na primeira posição, peso é de unidade, segunda posição, o peso é de dezena, terceira posição, centena, quarta posição, unidade milhar, e assim por diante. Podemos, então, observar que o número segue este padrão, onde que R corresponde à base, o índice determina a sua posição, ou seja, vai identificar o peso, e o A corresponde ao valor. Essa expressão pode ser estendida para números fracionários, como está aqui. E o formatão dela é dado por essa expressão. Muito bem. Vamos pegar esse conceito e trazer para a base binária. Na base binária, temos apenas os dígitos 0 e 1. Então, se a gente tiver como exemplo este número que está aqui, 1101, com o índice 2 para indicar que é o binário, significa o quê? Significa 1 vezes 2 elevado a 0, lembrando que 2 é a base, depois 0 vezes 2 elevado à primeira, depois 1 vezes 2 elevado ao quadrado e 1 vezes 2 elevado ao cubo. Temos aqui, então, 1 vezes 8, 1 vezes 4, 0 vezes 2 e 1 vezes 1. Então, 8, 4, 12 e 1, 13. Está aqui. Podemos fazer para fracionário, seguindo, então, a mesma ideia. E no caso aqui, para este zero, seria 0 vezes 2 elevado a menos 1. E 1 vezes 2 elevado a menos 2. Fazendo as contas aqui, então, a gente obtém 11,25. Vamos ver agora outra base, o sistema octal, em que se tem 8 dígitos, indo de 0 até 7. Então, se a gente tiver, por exemplo, esse valor 715 na base 8, indicado por esse índice 8, significa 7 vezes 8 ao quadrado, mais 1 vezes 8 à primeira, mais 5 vezes 8 a 0. Fazendo as contas aqui, então, a gente chega em 461. Muito bem. Vamos agora para uma outra base. Esta é muito importante, a base hexadecimal. Ou seja, uma base que contempla 16 valores, indo de 0 até 9, e como acabaram os dígitos, a gente começa a usar letras. A, B, C, D, E, F. Onde A seria 10, B 11, C 12, D 13, E 14 e F 15. Então, se tivermos, por exemplo, 7A5 na base hexadecimal, dado pelo H aqui, seria então 5 vezes 16 a 0, mais A, que vale 10, vezes 16 a primeira, mais 7 vezes 16 ao quadrado. Fazendo as contas, então, a gente chega em 957. Vamos compilar essas bases em uma tabela.
Antes de discutir as demais, vamos dar uma olhada na nossa, na decimal. A gente vem contando 0, 1, 2, 3. Aí aqui para frente, 7, 8, 9. Significa que já esgotou, já não temos mais dígitos. Então o que a gente faz? A gente recomeça a contar do 0 e avança 1 para a dezena, para o peso seguinte. Isso acontece também com as outras bases. Veja no octal, a gente vem contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é o último dígito. Então a gente recomeça no 0 e avança para próximo peso aqui. Muito bem. Para o hexadecimal acontece a mesma coisa e também para o binário. Binário só temos 2 valores, né? Então 0, 1. A gente tem que recomeçar no 0. E ao recomeçar no 0, avança-se 1. Da mesma forma, aqui, de 1 para 0 avança 1, 1 para 0 avança 1, passa então de 0 para 1. E assim, sucessivamente, até completar a sequência desejada. A gente viu então como pegar um número em qualquer base e convertê-lo para decimal. Mas e o contrário? Dado um número em decimal, como é que a gente o leva para outras bases? Vamos ver então para a parte inteira. Como exemplo, vamos pegar o número 19. A gente faz o método da divisão sucessiva. Então, se eu quero levar para a base 2, eu vou dividir por 2. Então, 19 dividido por 2 dá 9, sobra 1. 9 dividido por 2 dá 4, sobra 1. 4 dividido por 2 dá 2, sobra nada. 2 dividido por 2 dá 1, sobra nada. E 1 dividido por 2 dá 0, sobra 1. E a gente pega esses valores na ordem inversa. Ou seja, a gente pega 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1. Da mesma forma, seria então para levar para a base octal ou para a base hexadecimal. Então, no caso do octal, a gente vai dividindo por 8 e pega os restos na ordem inversa. Para hexadecimal, dividimos por 16 sucessivamente e pegamos o resto na ordem inversa. Bom, mas e a parte fracionária? A gente vai usar o método contrário. Ao invés de dividir por 2, a gente vai multiplicar por 2. Então vejamos. Suponha que a gente queira levar 0,125 para a base binária. A gente multiplica por 2, resultando em 0,25. A gente pega a parte fracionária e repete o processo, ou seja, multiplica por 2, resultando em meio. Pegamos a parte fracionária, multiplicamos por 2, resultando em 1. Observe que a parte fracionária é 0. Se é 0, significa que terminou o processo. Então, 0,125, na base 10, corresponde então a 0, 0, 1, na base binária. Vamos ver agora um outro número, como sendo 0,32. Multiplica por 2, 0,64. Pegamos a parte fracionária, 0,64, multiplicamos por 2. Dá 1,28. Pegamos a parte fracionária, que é 0,28, multiplicamos por 2. Dá 0,56. Pegamos a parte fracionária, 0,56, multiplicamos por 2. Dá 1,12. E o processo continua até que se atinja a precisão desejada. Vamos supor que, para esse exemplo, a precisão desejada seja de 4 casas após a vírgula. Então, a gente para por aqui. A aplicação vai determinar a precisão. Por exemplo, medir a direção de um vento. Não exige tanta precisão quanto a orientação de um telescópio, por exemplo. Muito bem.
O mesmo vale para números na base hexadecimal, que a gente multiplica por 16, e na base octal, que a gente vai multiplicar por 0,8. Perdão, por 8. Se a gente tiver um número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, a gente pega a parte inteira e faz o método da divisão sucessiva por 2. A parte fracionária, a gente faz a multiplicação sucessiva por 2. E aí a gente junta a parte inteira com uma parte fracionária. A maneira natural de converter entre bases é passando pela base 10. Então, por exemplo, se eu quiser levar da base octal para a base hexadecimal, é natural que eu passe pela base 10. Entretanto, existe um atalho quando a gente está lidando com bases que tenham a mesma raiz. Vejamos. 16 elevado à primeira é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Significa, então, que um dígito na base 16 corresponde a 4 dígitos na base binária. Da mesma forma, 8 elevado à primeira é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Então, significa que um dígito na base octal corresponde a 3 dígitos na base binária. Vamos ver isso. Voltando à nossa tabela, então, se a gente pega hexadecimal, nós temos os 16 símbolos aqui. Esses 16 valores a gente consegue representar com 4 dígitos binários. Aliás, dígito binário significa bit. Então, a gente tem 4 bits para representar 16 combinações, como temos aqui. Da mesma forma, para o caso de octal, em que a gente tem de 0 até 7, com 3 bits aqui no binário, a gente consegue representar todos os 8 dígitos do sistema octal. Com essa característica, a gente pode, então, fazer a conversão da base hexadecimal para a base octal sem ter que passar pela base 10. A gente pode usar, então, a base binária. E aí a conversão é muito mais fácil. Então, vamos supor que a gente queira converter 2 a 7 do hexadecimal para o octal. O que a gente faz? A gente pega o 2 em hexadecimal. 2 em hexadecimal, que seria 0010. 000. Depois a gente pega o A, que seria 1010. Tá aqui. E depois a gente pega o 7, que seria 0111. Muito bem. Este valor que está aqui corresponde em binário ao valor 2 a 7 do hexadecimal. Muito bem, vamos reagrupar aqui. Então, nós temos 3 uns, estão os 3 uns aqui. E depois 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0. E depois 1, 0, 0. 1, 0, 0. E aqui a gente vai verificar o que vale cada um. Por exemplo, tudo 1. Nos 3 últimos, seria então no octal ao 7. 1, 0, 0, que é o próximo. 1, 0, 0. Corresponde ao 4. 0, 1, 0 corresponde ao 2. 0, 0, 1 corresponde ao 1. Da mesma forma, se a gente tem esse 3722 em octal e quer saber o valor em hexadecimal, a gente faz a conversão primeiro para o binário. Então, o 3 seria 0, 1, 1. Está aqui, 3, 0, 1, 1. Depois o 7, que é tudo 1. Depois o 7, que é tudo 1. E assim para os demais.
E aí a gente reagrupa em 4 bits, sendo 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, e assim sucessivamente. E aí a gente observa aqui, 0, 0, 1, 0 corresponde ao 2. 0, 0, 1, 0 corresponde ao 2. 1, 1, 0, 1 corresponde ao D, como está aqui. A gente pode seguir esse conceito para números também com parte inteira e fracionária, sendo que o agrupamento sempre parte da vírgula. Então, como exemplo, 2,7. Na base 8. Temos o 2 e temos o 7. Mas para ir para hexadecimal, a gente precisa de 4 dígitos. Então, vamos adicionar um 0 à esquerda, na parte inteira, e um 0 à direita, na parte fracionária. Esses dois valores correspondem, então, a 2,e na base hexadecimal. O conceito de código posicional é muito fácil para a gente, mas nem sempre é a melhor abordagem. Vamos considerar, por exemplo, um disco pintado como está aqui. E ele está pintado com o código binário. Vamos considerar o branco como sendo 0 e o azul como sendo 1. Então a gente teria 0, 0, 0. Ou, partindo de dentro, 0, 0, 0. Próximo, 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. E assim sucessivamente. Vamos colocar esse disco preso a um eixo e sobre o disco vamos colocar sensores. E esses sensores vão identificar branco como sendo 0 e azul como sendo 1. Vamos supor que este eixo esteja conectado a um dispositivo para medir a orientação, a direção do vento. Vamos supor também que o disco gire lentamente no sentido horário. Se o disco gira no sentido horário, a gente vai sair do 0, 0, 0 e vai sentir logo em seguida 1, 1, 1. Mas veja, qual dos sensores vai reagir primeiro? Qual vai mudar primeiro? Porque é praticamente impossível a gente fazer um sistema em que todos os 3 mudem ao mesmo tempo. Então, vamos supor que a gente esteja partindo de 0, 0, 0 para 1, 1, 1. Pode ser que o A, o sensor interno, mude primeiro. Depois o B, depois o C, como está aqui. Ou pode ser que mude o A, depois o C e, por fim, o B. Pode ainda mudar o B primeiro, depois o A, ou B depois C, C depois A, C depois B. Então, se a gente for observar, existem valores intermediários errôneos, indicados em preto aqui. Então, para evitar que isso aconteça, a gente poderia usar um outro código, um código que não seja posicional. Um código em que a mudança de uma posição no disco aqui, de um código, para o código seguinte, perdão, de um valor para o valor seguinte, somente um dígito mude por vez. Então, desta posição para essa, somente o A mudou. Desta posição para essa, somente o C mudou. Desta posição para essa, só o B mudou. E assim sucessivamente. Esse código que está aqui é chamado de código Gray. Então vamos aprender a gerar o código Gray. A gente escreve 0 e 1. E vamos fazer um espelho aqui. Se a gente tem um espelho, então 1 está espelhado com 1, o 0, que é o mais distante, está espelhado com o 0, que é mais distante. O lado de cima do espelho a gente coloca 0
e o lado de baixo do espelho a gente coloca 1. Pronto. Temos um código Gray de 2 dígitos. Observe que passando de uma posição para a posição seguinte, somente um bit muda por vez. Então, de forma diferente do binário, vocês observam que nós temos 0, 1, 2 e o 3. Lá no binário, este daqui seria o 3 e esse seria o 2. Aqui no Gray, não. Aqui no Gray, este é o 2 e este é o 3. Muito bem. Se a gente quiser agora um código Gray de 3 dígitos, nós pegamos isso que a gente acabou de obter, para o de 2 dígitos, e colocamos aqui. Espelho, e vamos espelhar. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 1. E o mais distante, 0, 0 para 0, 0. A parte de cima recebe 0 e a parte de baixo recebe 1. Temos aqui, então, um código Gray de 3 dígitos. Se a gente quisesse um código Gray de 4 dígitos, a gente teria que dar sequência, ou seja, fazer o espelhamento de tudo isso daqui. Lado de cima com 0, lado de baixo como 1. Então, recapitulando, o código binário, assim como o octal, hexadecimal, ou mesmo o nosso decimal, é um código posicional. A posição determina o peso. Por isso que nós temos, no caso decimal, unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. O código Gray, desculpem pelo erro, o código Gray não é posicional. Isto é, a posição do dígito não determina o seu peso. Esse mecanismo do espelhamento é correto, mas ele pode ficar muito complicado se o número de dígitos se tornar muito grande. Então, se a gente precisa fazer uma conversão de binário para Gray, nós vamos usar esse mecanismo que está aqui. Então, por exemplo, vamos converter 1, 1, 0, 0, 1, 1 de binário para Gray. Para fazer isso, nós vamos precisar dessa tabela, chamada tabela do ou exclusivo. Então, se a gente tem 0, 0, resulta em 0. 0, 1 ou 1, 0 resulta em 1. 1, 1 resulta em 0. Em outras palavras, se os dois dígitos são iguais, resulta em 0. E se os dois dígitos são diferentes, resulta em 1. Este é o ou exclusivo. Então, o que a gente faria? Eu pego o primeiro dígito binário e replico. Aí depois a gente pega o primeiro e segundo dígito e fazemos um ou exclusivo. Ou exclusivo com 1, ou seja, os dois são iguais, resulta em 0. Depois, segundo e terceiro dígito são diferentes, resulta em 1. Terceiro e quarto, 0, 0, iguais, resulta em 0. Continuando, 0 e 1 resulta em 1. 1 e 1 resulta em 0. Isso foi para fazer conversão de binário para Gray. De Gray para binário, a gente, de novo, duplica o primeiro dígito. E a gente pega esse dígito que acabou de ser colocado e faz ou exclusivo com o segundo dígito original. São diferentes, resulta em 1. A gente pega esse segundo dígito obtido, junta com o terceiro original. São diferentes, resulta em 1. Terceiro obtido, quarto original, junta os dois pelo ou exclusivo, são iguais, resulta em 0. E assim para as demais posições. Se a gente quer pegar um valor decimal e levar para um código binário, octal, hexadecimal, a gente vai fazer aquele processo de dividir por 2.
Muito bem. Só que se o número começar a ficar muito grande, isso se torna meio complicado. Igual esse daqui. Quantas divisões por 2 nós vamos ter que fazer para obter o resultado na base binária? Ou pior, se a gente tem algo, como está aqui em binário, como obter em decimal? Vai ficar algo muito proibitivo. Com base nisso, foram lançados os códigos BCD. Significa decimal codificado em binário. Nesse caso, ao invés de fazer a conversão do valor total, como, por exemplo, fazer a conversão do 19, a gente faz a conversão por dígito. Então, faria a conversão do 1 e depois a conversão do 9. Veja, então se a gente tivesse um número, por exemplo, como 37.429, a gente faria a conversão do 3, resultando em 0011. Depois a conversão do 7, resultando em 0111. Depois a conversão do 4, depois a conversão do 2 e depois a conversão do 9. Veja, o que está aqui não é binário. Por que não é binário? Porque nós não fizemos aquela divisão sucessiva. A gente está fazendo a conversão apenas por dígito. Se a gente está fazendo a conversão por dígito, a gente tem que sinalizar que é BCD. E existem mais de um tipo de BCD. Se a gente falar só BCD ou BCD 8421, é a mesma coisa, é o BCD original. E no caso do BCD 8421, a gente só vai precisar dos valores entre 0 e 9. Por quê? Porque no nosso sistema decimal a gente só tem entre 0 e 9. Se só tem entre 0 e 9, para que eu vou precisar de mais representações? Então a gente começa em 0000 e para no 9, que é 1001. Este é o BCD normal, BCD padrão, ou ainda BCD 8421. Então, de novo, somente de 0 até 9. E os outros? Os outros a gente descarta. Que a gente não usa, eles não são BCD. Muito bem. Existe uma outra forma do BCD, chamado de XS3, ou excesso 3, em que a gente pega o binário de 0 até o 1111 e desloca-se de 3. Ou seja, o 0 é, na verdade, 0011. O 1 é 0100. E assim até o 9. Lembrando, BCD vai de 0 a 9. E o 9 seria, então, 1100. Você pode estar se perguntando, para que foi inventado esse tal de BCD XS3? Veja, no BCD normal, o 0 corresponde a 0, 0, 0, 0. Qual que seria a diferença entre um circuito enviar 0 para o outro e esse circuito não enviar nada? Não há diferença, né? Porque não enviar nada é tudo 0. Então, para evitar isso, foi criado esse XS3. O outro ponto é que o 0 é simétrico ao 9. Veja, o 0 é 0011, o 9 é 1100. O 1 é 0100. O 8 é o contrário, 1011. E assim sucessivamente para os demais. Um outro BCD é o 6321. Nesse 6321, o primeiro dígito tem peso 1, o segundo tem peso 2, o terceiro tem peso 3 e o quarto tem peso 6. Só para a gente comparar, se fosse no
BCD normal, o primeiro é peso 1, o segundo é peso 2, o terceiro peso 4 e o último peso 8. Muito bem. Então aqui, se a gente quer representar 0, significa 0,6, 0 vezes 3, 0 vezes 2, 0 vezes 1. Se a gente quer representar 1, então é 1 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 6. 2 seria então 0, 0, 1, somente para a posição 2. E o 3? Bom, o 3 pode ser 1 mais 2, como está aqui, 0, 0, 1, 1. Ou pode ser 0, 1, 0, 0. Porque eu posso ter 1 para essa posição e 0 para as demais. Ou eu posso ter 1 para essa posição, 1 para essa e 0 para as demais. Então, existem duas formas de se representar o mesmo valor. Da mesma forma, para o 6, eu posso ter 1 aqui e 0 para os demais, ou 0 aqui e 1 para os demais. Da mesma forma, duas possibilidades para o número 9. Além do 6321, a gente poderia ter outros códigos, como, por exemplo, o 2421. Na verdade, a gente poderia criar outros. A exigência é que se consiga representar todos os valores entre 0 e 9. Além dos códigos binário, hexadecimal e dos BCDs, a gente pode ter outros códigos que vão depender da aplicação. Como, por exemplo, a gente tem aqui o código ASCII ou ASCII2, em que a gente consegue representar letras, números e alguns outros caracteres. Naturalmente, outras aplicações demandam outros códigos.